Bom, pessoal, até agora nós vimos Andrews, né? Com as 6 chaves de oclusão. Na última aula nós vimos Engel, que classificou as más oclusões, né? Classe 1, classe 2 e classe 3. E hoje a gente vai falar sobre a classificação dos dentes pelo mau posicionamento individual, tá? Então, em 1912, Licher descreveu uma classificação de acordo com o posicionamento individual dos dentes, tá? Essa classificação ela vai adicionar um sufixo versão, a palavra que indica o posicionamento do dente. Então, a gente vai ver isso a seguir. Vamos dar os exemplos para vocês assim, ó. Mesioversão. O que a gente entende por isso? O dente, ele vai estar numa posição mais mesializado, mais voltado para mesial com relação à direção normal. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, mesioversão. Aqui é o dente, a posição dele, e onde, aqui em pontilhado, é uma suposição dessa inclinação dele, tá? Distoversão, exatamente a mesma coisa, mas o contrário, né? O dente vai estar numa posição mais distalizada, ele vai estar mais voltado para distal, como nesse caso desses dois dentes aqui, ó. Linguversão. O dente vai estar numa posição mais lingualizada do que deveria ser o normal, que é esse exemplo aqui, ó. O pontilhado indicando que ele está mais lingualizado. Então, ele está numa posição de linguversão, tá? E o contrário disso, vestibuloversão. Significa que o dente vai estar mais vestibularizado com relação à direção normal. Deu para entender? Ó, ele voltado mais para vestibular aqui na linha pontilhada e aqui ele na maneira que ele deveria ser. Só uma ilustração para vocês entenderem, tá? Aí a gente tem um outro tipo, vestíbulo mesioversão. O dente vai estar mais voltado para vestibular e para mesial, tá? Palato-versão, ele vai ter uma inclinação para o palato, tá? No caso, vocês viram a linguoversão agora há pouco. Nesse caso da palato-versão, é com relação aos superiores, tá bom? Giroversão, vou mostrar para vocês nos próximos slides. O dente vai estar deslocado da sua posição normal com relação ao longo eixo do dente através de movimento de rotação. O que é isso? Ele vai estar girado, tá? Então, a giroversão é quando o dente vai estar girado. Infra e supraversão. Isso é quando o dente... Vamos imaginar a linha das cúspides de todos os posteriores. Quando o dente está em infraversão, né, numa infraoclusão, ele está abaixo dessa linha. E quando ele está numa supraversão, ele vai estar acima da posição. Deu para entender? E a transposição é quando os dois dentes, que estão um ao lado do outro, trocam de posição. Como, por exemplo, nós temos lá o incisivo lateral superior, deveria ao lado dele estar o canino e o premolar em seguida. Nesse caso, por exemplo, tá? Vai ter o incisivo lateral, o primeiro premolar e em seguida o canino. Eles estão trocados. Então, isso é uma transposição. É um conceito de transposição. Deu para entender? Aqui, ó, o exemplo de transposição que eu abordei com vocês agora. Então, a gente tem o incisivo lateral superior. Aqui deveria ter um canino, né? Mas o canino está aqui, ó. Onde ele está? Tá bom? E aqui o pré-molar, primeiro pré. Ao lado desse canino, nós temos o segundo pré, tá? Em muitos casos, pessoal, isso não tem problema, tá bom? Isso é uma variação de normalidade. Só tem que ver com relação à oclusão, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é uma giroversão. É um segundo pré-molar. Ó, aqui é a inclinação do primeiro pré-molar, ele tá certo. Olha esse segundo pré. A vestibular dele está localizada aqui na mesial, ó. E a lingual, né, no caso a palatina, está na distal. Ele está girado.